Mateus, no capítulo 12, no verso 46, Mateus 12, Novo Testamento, verso 46, diz o seguinte: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse ao que falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra, nos abençoa, traz a tua revelação nova, nos ministra através desse trecho das Escrituras, nos alcança, papai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Há poucos dias atrás eu fui muito ministrado por esse trechinho, assim, porque era meu aniversário, sempre faço aniversário uma semana antes do Natal, e motivo pelo qual eu nunca ganho 2 presentes, era aquela desculpa de dizer assim, já que Natal está chegando, vale para os 2, sabe como é, não? Eu, quando criança, adorava isso. Eu só não gostava, assim, em segundo lugar, o que eu menos gostava era isso, essa desculpa de me dar um presente só. No topo da lista estava dar roupa ao invés de brinquedo, né? Sempre. Né? Mas logo depois de ganhar roupa, vinha esse negócio de ganhar um só para os 2. Mas, como comumente acontece, acordei muito cedo naquele dia e estava ali pensando na vida. A gente sempre dá uma pensada na vida no dia do aniversário, pelo menos uma refletidinha do que está acontecendo, e ali estava agradecendo a Deus por mais um ano, ou por menos um ano, depende de como é que você enxerga, né, nessa contagem regressiva, assim, né, se é para cima ou se é para baixo, né, mas a gente sabe que todos temos um prazo de validade, então, mas a gente prefere pensar sempre em mais um ano, né, nunca em menos um Natal, é um troço meio depressivo, assim, né, mas eu estava ali pensando e agradecendo a Deus por tantos amigos e tantas pessoas queridas, e dizendo, puxa, eu não vou fazer uma festa, porque se eu fizer uma festa, eu não vou conseguir botar todas as pessoas que eu gostaria de botar. Porque, de fato, a gente tem sido agraciado com bons relacionamentos e pessoas que carregam os mesmos princípios e que valorizam as mesmas coisas. Aí eu comecei a pensar em tanta gente e resolvi, cara, não vou nem me mexer para esse negócio de festa, mas fiquei pensando assim, que se eu fosse reunir alguém, obviamente eu gostaria de reunir pessoas que carregam os mesmos valores. Não necessariamente família carregam os mesmos valores, né? A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que propriamente irmãos. E aí Deus ministra para mim esse trecho aqui. E Ele me leva para esse trecho e me lembra que, na realidade, Jesus passou por uma situação parecida. E Ele me leva para essa realidade e começa a ministrar o meu coração de que Jesus também, apesar de ter uma família grande, às vezes Ele preferia estar com pessoas que carregavam os mesmos valores, os mesmos princípios, que amavam as mesmas coisas, que queriam ir para o mesmo lugar, que tinham valores semelhantes. Isso aconteceu com Cristo, e assim Ele deu essa, que parece que Ele foi até meio arrogante, assim, com a mãe. Mas, se vocês me permitirem, em breves minutos, vamos retroceder um pouquinho, mas o que aconteceu com Cristo é que, obviamente, Ele foi concebido pelo Espírito Santo, Maria era virgem, e Maria, uma mulher fantástica, impressionante, muito à frente do seu tempo, ela aceita o desafio de conceber o Salvador, e ele vem, e ela é o primeiro filho dela, obviamente, porque era virgem, não era casada,
E aí toda a história vem, ela casa depois e tem filhos, mais filhos depois. E Jesus cresce nessa atmosfera, sendo o Salvador em algum momento, mas dentro de uma família de muitos irmãos, dentro de uma família de mais gente, dentro de uma família normal, entre aspas. Ele tinha que trabalhar, ele aprendeu a profissão de marceneiro com o seu pai, e ele ali teve que trabalhar, e os seus irmãos junto com ele, sabendo que ele era especial, que ele era único, que em algum momento ele seria algo mais, porque algo já acontecia com ele. Jesus, ele já discernia os tempos em que ele vivia, e aí é justamente esse o tema que eu gostaria de falar nessa noite, sobre nós discernirmos os nossos tempos, discernirmos as nossas estações da vida. Talvez um dos grandes desafios nossos que nós temos como seres humanos é discernir em que momento nós estamos. Porque quando nós entendemos os momentos da vida, nós sofremos menos. Quando nós somos crianças e não queremos ser adultos, pular uma etapa, discernimos os tempos e vivemos como criança, depois vivemos como adolescente, depois vivemos como adultos, depois casamos, depois nos relacionamos e filhos vêm, e quando eu quero ter filho muito cedo, ou eu tenho filho muito cedo, ou eu tenho filho muito tarde, eu perco às vezes aquele momento, o tempo certo, e a nossa vida fica um pouco mais difícil. Por isso, discernir os tempos, e saber o tempo em que nós estamos vivendo, ele é fantástico, conhecer as estações da vida em que nós estamos vivendo. E Jesus conhecia, porque quando era criança, ele foi ao templo, e ainda lá ele lê a escritura da Bíblia, e ele diz: agora se cumprem as escrituras, lá em Lucas 4, né, o Messias veio, e todo mundo, uau, esse cara é uma... Pô, essa criança conhece tanto de Bíblia. Ele já discernia os tempos em que vivia, ele já era diferente. O primeiro milagre, a família queria que ele fizesse, que era transformar água em vinho, e ele dizia: não, ainda não, calma, o tempo vai vir. Jesus, ele andava segundo os tempos, ele sabia o tempo de cada coisa, ele conhecia o momento da vida, ele tinha a revelação do seu tempo. Tanto é que quando ele chama os discípulos para andar com ele, e tem toda aquela experiência de que os discípulos tinham pescado a noite inteira e não pegavam nada, e de repente eles jogam a rede de novo para lá agora. Ele discernia os tempos, ele sabia o que ia acontecer, ele tinha um entendimento claro. E no momento em que o ministério dele começa a explodir, e milagres começam a acontecer, depois dos 30 anos, depois que ele é batizado, e ele começa a andar, e a primeira coisa que ele faz, logo depois de ser batizado por João Batista, ele seleciona 12 pessoas para andar com ele. Ele seleciona pessoas para estarem perto dele. Ele seleciona os 12 e ele sai vivendo com os 12. Ele sai andando com os 12, ministrando, pregando, e aí o rebuliço acontece. E aí, entre aspas, a confusão estava formada, porque ele era o Messias. Ele começa a mover milagres e maravilhas, e coisas começam a acontecer na sociedade, e todo mundo começa a ficar boquiaberto, e quem é esse cara? Mas ele não era o filho do marceneiro? Inclusive, eu tenho uma cadeira lá em casa que ele fez. Pô, ele me cobrou lá por um serviço, mas esse cara não era mas alguma coisa boa pode vir de lá, daquela cidadezinha? E eles começam a questionar, e ele foi embora com os 12. A família ficou vivendo a vida dela, e ele foi embora com os 12. E lá pelas tantas, ele estava num lugar, longe de casa, num lugar em monte, a multidão, a Bíblia diz que a multidão sentava ao redor dele, e ele estava ali ministrando, e pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, um movimento especial do Espírito Santo, e de repente alguém puxa a roupa dele e diz: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, e eles querem falar contigo. É quase que uma ordem. A Bíblia nos diz assim: eles estão ali, e eles perguntam se tu pode atendê-los, se tu pode vê-los. Não, é algo que vem de cima. Tipo assim, a tua mãe está lá fora, e quer falar contigo. Algo mais duro, mais reto, mais sério. Mas eles não pertenciam a essa cidade, eles moravam em Nazaré, muito longe. Eles fizeram uma longa viagem para conseguir chegar ali e finalmente encontrar Jesus. E eu fico pensando, e a Bíblia relata, que eles estavam questionando se Jesus era louco.
se Jesus era meio esquisitão, anormal, se ele realmente era o Filho de Deus. O que está acontecendo com esse cara, que esse cara é um esquisito? E você fica pensando alguém da tua família, que você conviveu, você cresceu, e aos 30 anos a pessoa sai de casa. Você sabe que é especial, que tem uma conexão especial com Deus, mas você não imagina o impacto que essa pessoa vai causar na sociedade. E os fariseus tentavam matar e questionavam ele, questionavam os atos dele, questionavam tudo, e tudo isso chegava para a família. Porque sempre chega para a família. Eu sei porque eu era uma criança muito especial também. A diretora da escola sempre chamava a minha família. E eu sei o que é ser especial, assim. Eu e Jesus, um especial diferente, sabe como é, não? Eu era mais do tipo confusão mesmo, né? E desde criança eu era chamado muitas vezes. Na verdade, eu e o Anderson éramos motivos para ser chamado. Ele era mais para elogiar, assim, sempre tira 10, que criança querida, né? Olha, não tenho nem o que falar, pega o boletim dele e palmas. E já no meu boletim, a minha mãe disse que ela ficava para o fim da fila, porque sabia que a professora ia falar mais tempo. Então ela não queria ocupar o tempo das outras mães, ela já ficava para o fim, assim, tipo, tá, eu sei, então libera todo mundo e aí eu sento e vou ter o tempo com a senhora e está tudo certo. E assim, a família sabe o que está acontecendo. E a mesma coisa, de um jeito obviamente muito especial e único, a família de Jesus estava ouvindo o que estava acontecendo com Jesus por lá. Cara, o cara está curando. Olha, teve um cara lá que é endemoniado, não sei quantos anos, finalmente resolveu. E assim a coisa foi indo. E a família resolve encontrar Jesus para saber o que estava acontecendo, para tirar a satisfação, mais ou menos. E dizer assim, tu tens certeza que tu está fazendo isso aí? Realmente isso é missão de Deus? Eles estavam indo... Eles não iriam atrapalhar o ministério de Cristo, mas não era o momento daquilo acontecer. Bem não iria fazer para Cristo, bem nenhum ia fazer para Cristo naquele momento, porque ele estava tão focado no rumo, no propósito da sua vida, e de repente a sua família lá fora chama ele, e diz assim, eu quero falar com ele. E aí ele olha, minha família? Minha família? Ele olha para aquela sala, ou para aquele lugar com uma multidão. Ele olha para os 12, que estavam caminhando, como diz a expressão, né, gaúcha, comendo pão que o diabo amassou, literalmente, passando um trabalho gigante. Ele olha e diz o seguinte, a minha família, com quem eu quero estar hoje, ele não desfaz a família dele, mas ele diz, para ser bem sincero, ele aponta para os discípulos e para o povo que estava com ele, esses caras aqui, esses caras que estão ao meu redor desde o início, esses aqui eu considero a minha família. Aqueles são família que me criaram, que sangue, eu vou atendê-los eventualmente. A Bíblia não diz que ele não atendeu, eu imagino que ele tenha atendido, mas ele aproveita para ministrar e para deixar claro que com quem ele gostaria de estar andando todos os dias, são aqueles que naquele momento apoiavam, encorajavam, estavam com ele para o que der e vier, porque os 12 estavam com ele para o que der e vier. E Jesus tinha só 3 anos para mudar o rumo da história, só 3. Ele começou o ministério com 30, ele termina com 33. Ele encerra o seu ciclo ao redor dos 33 anos, ele tinha pouco tempo, ele sabia que se ele saísse daquilo ali, ele fosse lá discutir com a família, ele ia ouvir um irmão, mas o que tu está fazendo? Lembra aquela vez que tu me roubou a coberta, nós estávamos dormindo, lembra quando tu me cutucava? Quem é tu para fazer isso? Tu é meio, sempre foi meio esquisito. Ele não queria voltar no tempo e discutir coisas triviais que já passaram, era um outro momento da vida, ele não queria ser puxado para trás, ou pelo menos segurado, impedido que ele fosse mais para frente. Ele não queria remoer coisas do passado, coisas que não fazem diferença nenhuma. Mas quando nós estamos com a nossa família, a família de sangue, nós temos essas coisas de às vezes uma liberdade maior. Talvez ele não queria ouvir de Maria, me escuta, sou tua mãe.
que está meio esquisito. Todo mundo lá, os vizinhos. Sabe a dona Josefa, a comadre falecida da vizinha que faleceu e que está falando mal, foi lá em casa várias vezes já. Ele não precisava se agarrar ou ouvir coisas do passado naquele momento, ele estava num foco e numa linha diferente. E ele disse, cara, quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? Se não são esses caras que fazem a vontade do meu pai. O que ele estava dizendo era, depois eu lido com isso, mas nesse momento eu preciso estar com pessoas que andam segundo o que eu também creio, segundo com o que eu também acredito, com os valores. Eu preciso focar no tempo, no pouco tempo que eu tenho aqui. E se Jesus era um cara que discernia os tempos e entendia o momento em que ele estava vivendo, esse era mais um deles. Ele disse, cara, quem tranca é catraca, andar para trás é coisa de caranguejo, a gente anda para frente. Ele disse, cara, eu não tenho tempo para lidar com coisinhas que para mim são difíceis de entender. Ele disse, cara, eu amo a minha família. Ele sempre honrou a sua mãe. Algumas religiões a entendem como até uma santa, e olha, ela realmente foi muito acima da média, né? A gente sabe que santo somente o Senhor, mas ela realmente foi acima da média, e Jesus não a desfaz, não a desonra, mas naquele momento ele precisava dar um tempo para as picuinhas do passado, para as coisas que ainda iriam segurar. Ele já disse, cara, eu já superei isso. Eu já estou em outra vibe, eu estou em outra linha, eu estou num outro rumo, e eu preciso dar um tempo para as coisas do passado que me seguram, e todos nós temos coisas do passado que nos seguram. Eu sei que quando eu estou com a família da minha esposa, os pais dela a tratam como filha, e lembram de coisas do passado, e a tratam como se fosse sempre a filha, com uma liberdade diferente. Os meus pais fazem a mesma coisa comigo. E talvez eu vou fazer com os meus filhos, porque eu os vi crescer, eu tenho uma liberdade com eles, eu conheço todas as falhas e os erros deles, e eu sempre vou os amar, mas eu sempre vou tratar diferentes, independente se algum deles forem presidente da república. Porque são filhos. Mas cada um tem que seguir o seu rumo, e na nossa vida, e esse ano que passou, eu tenho absoluta certeza que cada um aqui teve grandes batalhas, porque a nossa vida, ela tem estações. Nós estamos vivendo o verão quente, foi o inverno frio no sul do país, o inverno longo. Acho que eu nunca queimei tanta lenha naquela lareira, longo. As crianças estavam defumadas já, as roupas defumadas, estava tudo certo, é isso aí. E o verão parece que vai ser quente. O verão até pode ser quente e longo, mas eu sei que o inverno vem de novo. Logo depois do outono, depois em primavera, depois vem o verão de novo. Eu sei que o inverno não vai durar uma vida, eu sei que um choro não vai durar uma noite, a alegria ela vem de manhã. Eu sei que nós temos tempos e etapas e momentos da nossa vida. Cristo identificava a etapa e a estação que ele estava vivendo, e naquele momento ele não podia se apegar às coisas do passado. Naquela estação de Cristo, naqueles poucos anos que ele tinha, ele não podia se apegar. Era um momento de um desafio, era um momento de um foco, e na nossa vida nós temos que entender qual é a estação que nós estamos vivendo. Nós temos que saber que se estamos vivendo o inverno é pesado, o inverno é difícil, no inverno nós gastamos mais, no inverno nós ficamos doentes, no inverno nós não conseguimos sair tanto, no inverno os dias são mais feios e são mais chuvosos, e a casa fica mais suja, e a umidade ela toma conta, e nós temos dificuldades, e temos problemas, e às vezes ficamos muito sozinhos, e sofremos eventualmente. Se o inverno é a estação que nós estamos vivendo na nossa vida, nós temos que entender que estamos no inverno, mas temos que saber que ele não vai durar para sempre.
nós temos que saber que o outono vem, e temos que saber que o verão também vem. E quando o verão vem, que as coisas parecem tão boas, e está tudo certo, e uma roupinha leve resolve, e nós podemos até gastar eventualmente menos, e podemos comer qualquer coisa, e a coisa parece uma alegria, nós sabemos que isso também não dura uma vida. Que eventualmente o inverno vai voltar. Porque a nossa vida é feita de estações. E Cristo identificou a estação em que Ele estava vivendo, e o foco precisava ser esse, e Ele não podia olhar para trás, Ele não podia se envolver com picuinhas, e na nossa vida, nós temos que fazer como Cristo, que é o nosso exemplo. E Ele nos ensinou o seguinte, que as estações vão vir, que os problemas vão vir, e que não importa os problemas que nós vamos passar, o que importa é com quem nós vamos estar quando esses problemas e quando as estações vierem. Porque antes dele começar a caminhada, a jornada dele, ele seleciona os 12. Ele escolhe com quem ele vai andar. Ele seleciona com quem ele vai andar. A questão não é se a nossa caminhada vai ter invernos. Não, vão ter invernos. Talvez tenham menos invernos, é o que nós esperamos, e mais primaveras, mais verões, menos invernos, menos tempos difíceis, mas os tempos difíceis virão, e todos nós temos essa estação, e nós temos que saber que o tempo vai vir, que as dificuldades vão vir, e talvez esse ano para você tenha sido um longo inverno. Talvez você até está vivendo os últimos anos como um longo inverno. E eu preciso dizer que a questão vai passar, que a situação ela vai mudar, que a estação ela muda, ela sempre muda. A questão não é se o inverno vai vir ou não sobre a nossa vida, a questão é com quem nós optamos andar quando o inverno vir. O grande segredo de Cristo nesse momento, quando Ele diz o seguinte, cara, os meus irmãos, a minha mãe e os meus irmãos, são esses que estão andando aqui comigo. Esses caras que estão comendo pão que o Ian amassou, que nós estamos andando com o pé sujo, em cidade, pregando o evangelho, portas são fechadas na nossa cara, nós somos maltratados, somos perseguidos, somos injuriados, somos ameaçados. Eu quero andar com esses caras aqui. Nesse momento eu não tenho tempo para picuinha, eu não tenho tempo para voltar atrás, eu não tenho tempo para tirar minha âncora e ficar discutindo coisas do passado, eu tenho que ter foco. Porque ele estava passando por um período extremamente delicado na sua vida, e ele sabia que era um tempo curto e ele precisava resolver. A vida de Cristo não teve muitas primaveras, talvez a grande primavera de Cristo tenha sido justamente quando Ele ressuscita na cruz, mas até lá a vida foi dura, a vida foi difícil, e Ele escolheu para passar o período mais difícil da sua vida, pessoas selecionadas a dedo. E esse ano foi um ano muito desafiador para nós, enquanto sociedade brasileira, e 2019 com certeza será no mesmo perfil. A questão não é se nós vamos passar dificuldades ou não, a questão é quem nós reunimos ao nosso redor para passá-las conosco. Esse é o grande quê da nossa vida. Não é se nós temos a expectativa, né, de feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, tudo isso é legal, e tudo isso é bom, e a gente deseja e trabalha para isso, mas a gente sabe que não vai ser só isso. Talvez não seja um inverno conosco, mas alguém muito perto de nós que nos afeta, a ponto de talvez a nossa vida está tudo certo, mas eu acabo carregando um fardo de alguém que eu amo muito, e eu acabo sentindo, e por ele eu vivo o inverno junto. Mas a grande questão da nossa vida, e esse ano me provou mais uma vez isso, é que não importam as dificuldades, importa sim quem eu selecionei para andar comigo ao longo dessa jornada. Essa é a grande mensagem de Cristo aqui. A minha família é a minha família, eu a amo, honro a minha mãe até o fim. A minha mãe foi uma mulher usada por Deus, ungida, cheia do Espírito Santo, até o último suspiro de Cristo na terra, lá estava ela, uma mulher exemplo, que nós vamos pregar uma vida inteira, mas naquele momento, ele não tinha tempo
para olhar para trás. Ele dizia, cara, nesse momento eu preciso estar com esses caras, porque são esses caras que estão segurando a ponta. São esses caras que estão segurando os meus braços, são esses que estão andando comigo. Nesse momento, esses eu considero a minha família. E você sabe muito bem, e eu ministro isso bastante, que nós temos que nos interessar pelas pessoas, que nós temos que cuidar dos nossos contatos e dos nossos relacionamentos, quem quer que sejam, independente se nós vamos ganhar alguma coisa em troca, nós temos que cuidar das pessoas, e Cristo, com essa multidão que Ele chama de família, e com esses discípulos que Ele chama de família, Ele não ganhou absolutamente nada, Ele não tinha nenhum tipo de ganho com esses caras, porque eles não tinham nada para dar, eles só tinham para receber. Mesmo assim, Cristo opta por andar com eles. Ele opta por andar com gente que não tinha nada para dar, mas que eram presentes, que eram suporte, que eram pessoas que choravam com Ele, e que oravam com Ele, e que jejuavam com Ele. Ele optou por andar com pessoas que, mesmo não tendo nada para dar, davam o que Ele mais precisava naquele momento, que era um suporte emocional, era um suporte presencial, eram pessoas que caminhavam lado a lado, pessoas que tinham fome do Evangelho e queriam levar esse Evangelho para frente, mesmo sem ter absolutamente nenhuma perspectiva de ganhar alguma coisa em troca. Ele optou por estar com esses. Pessoal, a grande questão na nossa vida é, olhando para esse ano, quem foram aqueles que estiveram conosco? Quem foram aqueles que, independente de vínculo familiar ou não, esses caras estiveram conosco? São essas as pessoas que você precisa ter mais perto, são essas pessoas que você precisa honrar mais, são essas as pessoas que você precisa amar mais. É que nem festa de casamento. Quando a gente foi casar, e é a parte mais complicada de quem faz uma festa, que hoje está cada vez mais difícil de fazer, né, pelo custo, pela indústria, mega indústria, né, do casamento. Mas no meu tempo, que a gente casou, meu pai diz, não, eu tenho meus convidados. Meu sogro disse, eu tenho os meus também. E eu achando que era meu casamento, né? Eu achando que era o meu, assim, não, eu vou convidar. E de repente eles me largam uma lista gigante, e eu pensando, agora foi, agora... Eu digo, eu não vou pagar para esse monte de gente. Aquele tio que você só convida para o seu casamento e você vai no velório dele, sabe como é, não? Aí você traz ele, ele come que nem um porco, critica que está tudo ruim, que a comida está fria, sabe aquelas coisas que não lembra, ele não lembra da festa, mas ele critica até o fim, que compra aquele jogo de louça que você sabe que nunca vai usar, mas você tem que convidar o cara para a festa. Mas se você pudesse dizer, cara, quem é que eu queria para a minha festa? Aí você lembra daquele monte de amigo, né? Que não tem um pila furado. Porque quando... É muito comum isso, né? Cara, mas são esses que eu quero estar junto, cara. Se eu for comemorar alguma coisa, eu quero comemorar com esses caras que a gente riu muito. É mais ou menos assim. A grande questão é que quando nós vamos entrar num novo ano, não é se esse ano vai ser de inverno, ou de verão, ou de primavera, ou de outono. Essa não é a questão, porque nós sabemos que cada um de nós vai viver estações da vida de qualquer forma. Se não for um inverno esse ano, vai ser em algum momento, porque a nossa vida é de estações, não é uma escolha que você faz parte da vida. A grande questão é quem eu escolho para estar comigo nessa jornada através das estações. Essa é a grande questão. Então, se nós pudermos encerrar esse ano e começar com algum tipo de reflexão, eu iria sugerir nós identificarmos quem nós queremos andar perto, quem nós queremos ter perto, independente se tem alguma coisa para nos dar como benefício financeiro ou qualquer outro. Esses caras eu quero estar perto, porque são esses que me honram, são esses que me ajudam. Pessoal, nós podemos nos relacionar e devemos com todos. Agora, deixa eu dizer uma coisa, até Cristo tinha os 12. E ele andava cercado de uma multidão constante, mas ele tinha 12. E desses 12, ele tinha 3 que eram mais chegados.
A questão não é qual é a estação que nós vamos passar. A questão não é você ir num culto e alguém profetiza, tirando as bobagens que a gente fez antes, profetiza, é o ano da multiplicação ilimitada. Esse é o ano da fertilidade extrema. Esse é o ano do... Eu nunca vi ninguém dizer assim, ó, esse vai ser o ano da fome desgraçada. Esse vai ser o ano que você vai perder todos os negócios que você começou. Esse é um ano que os seus investimentos foi furado. A empresa quebrou, o banco faliu. Mas acontece ou não acontece? Mas ninguém profetiza esse tipo de coisa, porque todo mundo quer o melhor. A grande questão, pessoal, não é se nós vamos passar essa ou aquela estação. A grande questão é com quem vai passar conosco esse próximo ano. Porque independente da estação que nós passarmos, se nós estivermos bem acompanhados, vai ser bem melhor de passar. Se for muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, está tudo certo. Se não for, eu vou dividir o que eu tenho com aqueles mais próximos, que me amaram antes mesmo de eu ter muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. São pessoas que estão comigo, independente de qualquer coisa. São essas as pessoas que eu quero ter no meu hall de 2019. São essas as pessoas que eu quero ter perto. Jesus começou a caminhada nas suas estações do ano escolhendo 12. Nós não selecionamos isso. E às vezes eu estou caminhando rumo àquilo que Deus tem, e de repente eu paro tudo e vou lá resolver micuinha do passado, resolver âncora que me puxa para trás, problemas do passado, coisas que não fazem mais sentido. Eu continuo voltando lá atrás e remoendo como um animal que rumina à noite. Eu rumino meus problemas do passado e eu quero viver coisas novas no ano, e eu me agarrando em coisas do passado. É como os nossos queridos irmãos uruguaios, que toda vez que vêm jogar com o Brasil, levantam aquela faixa, Maracanaço. 1950, se eu não estou enganado. Cara, já passou, velho. Vocês foram campeão, tudo certo. E depois disso, não teve mais nada. Cara, beleza, beleza. Vira a página. Já virou. Já foi. Vamos ser campeão de novo quando? Vamos mudar quando? Jesus, ele diz, cara, eu agora não posso. Minha família eu amo muito, mas eu não posso me apegar às picuinhas. Eu preciso virar essa página. Eu preciso dar um novo rumo. Eu quero saber quem eu vou selecionar, quem é que eu vou identificar aqui, e esses caras vão andar comigo pelo agora é a hora disso. Eu continuo honrando, eu continuo amando, mas eu preciso entender que eu não posso me apegar nas coisas que me puxam para trás. Eu preciso entender que pela minha saúde emocional, e Cristo estava assim, pela minha saúde emocional, eu não posso lidar com aquele irmão que eu brigava, porque para dividir um brinquedo. Não é hora dele jogar na minha cara que eu tive que ser ajudado por ele eventualmente, e que agora eu estou me achando Cristo. Não era hora de lidar com aquilo. Talvez esse novo ano seja a hora de você identificar as âncoras que estão te segurando, talvez as micuinhas, talvez até questões familiares, que é hora de você dizer assim, amo muito, vou honrar para sempre, mas assim, eu vou ter que dar um novo rumo, eu vou ter que me largar aqui, eu vou ter que largar ali. E Deus ministrou tremendamente no meu coração esse ano isso. Eu disse, cara, eu olho ao redor, eu digo, cara, quanta gente boa eu tenho. E ao mesmo tempo, cara, quanta picuinha, quanta coisinha eu vou ter que deixar, que ainda está me servindo de âncora. E foi um ano que eu tive que deixar muita coisinha. Eu digo, cara, é para frente que se anda, catraca é que tranca a gente, visão, meu amigo, é para frente, bora lá. Então esse ano 2019 está começando, eu tenho muitas expectativas. Eu sei que o país já passou uma abundância impressionante, viveu agora há pouco tempo, saindo lentamente, talvez, da sua maior recessão, mas tu quer, posso dar uma notícia? Tudo que chega um dia no auge, depois desce,
depois sobe, depois desce. As estações mudam, faz parte. A grande questão é que eu vou ter Cristo andando comigo e que eu vou ter pessoas que eu selecionei a dedo para andar mais próximo ainda. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar essa reunião e vamos comemorar um pouquinho, né, mais um ano que nós podemos aí estar juntos. Vamos celebrar juntos aí, tempo para comunhão, podemos abraçar, falar um pouquinho com todo mundo aí. Papai, nós te agradecemos pelo tempo que nós passamos juntos nessa noite, te agradecemos pelos queridos que estão conosco aqui. Eu quero te agradecer porque nós aqui temos criado essa atmosfera de apoio, de relacionamento, de amizade, de cumplicidade. Papai, eu quero te agradecer porque tu tens ministrado na nossa vida, tem nos alcançado com a tua graça. Pai, eu oro por cada um que está aqui e eu abençoo o ano de 2019, de cada um, Pai, desde o menor até o maior. Pai, da criança que vai se tornar pré-adolescente, do pré-adolescente que vai se tornar adolescente, do adolescente que vai se tornar adulto, do adulto que vai encarar desafios, dos desafios vencidos e do tempo cumprido que vai virar idoso, do idoso que vai ser sábio para ensinar e compartilhar os seus experimentos. Papai, nós queremos te agradecer pelos tempos e pelas estações que nós vivemos. Pai, mas eu peço que dá sabedoria a cada um aqui, para entender a estação que está vivendo, do que precisa ser deixado para trás, do que precisa rever, reanalisar, redefinir na sua vida, para que encare as estações, seja qual seja, nesse ano de 2019. Pai, mas eu te peço em especial que haja provisão para cada um. Eu te peço que haja a manifestação na mesa de cada um, nos negócios de cada um. Por mais difíceis que sejam os tempos, eu te peço que seja um tempo do novo, do renovo, da mudança significativa na vida de cada um. Pai, eu abençoo os casais aqui. Abençoo os casais que talvez estão passando por um inverno pesado, que sejam ministrados pelo Teu Espírito e que eles entendam que é melhor dois do que só. Papai, eu os abençoo que haja um ano, que seja um ano de manifestação Tua nas nossas vidas, os nossos lares, os nossos trabalhos. Pai, derrama saúde sobre nós, sanidade, cura. Nós precisamos de Ti, Papai. E que se algum de nós passar pelo inverno, um inverno muito rigoroso, nós sejamos os primeiros a estender a mão, a estar do lado, a manifestar o nosso apoio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.